T-Talks, Conversas do Imobiliário, o podcast que junta especialistas para discutir o presente e o futuro do mercado imobiliário. Não sabe como utilizar o LinkedIn? Já ouviu falar de social selling? Neste segundo episódio falamos com o Rodrigo Nogueira, especialista em marketing digital, que nos explica como podemos crescer nesta plataforma. Se ainda não tem conta criada, é melhor apressar-se. Olá, Rodrigo. Olá, prazer. O Rodrigo é especialista em marketing digital e cofundador da Martínica Digital, não é? Exato. Antes de falarmos sobre o que é isto do social selling, conta-nos um bocadinho do teu percurso. Então, minha formação, eu começo como todo mundo que começou com digital, trabalhando com comunicação. E eu fiz uma migração em 2010. Queria tentar trabalhar mais com a questão do digital e foi um percurso muito de empreendedorismo. E a transição entre a comunicação e o marketing foi avançando ao ponto que estou muito mais voltado aos dados hoje. Então, quando a gente fala de marketing e está pensando o futuro da comunicação, a gente está muito falando sobre como é que a gente interpreta e analisa os dados. Que é aí que vai ser a grande diferença para a gente fazer um projeto bem sucedido ou não. Nós questionámos os nossos seguidores do Instagram sobre se sabiam o que é o social selling e muito pouca gente sabia. Podes-nos explicar o que é isto? Antes, eu posso perguntar aqui, o que é social selling para vocês aqui? Não sabem. Vender nas redes sociais. O que você acha que seria social selling? Dá uma ideia. Vender-me nas redes. Vender. Social, falar com pessoas. Exato. Olha, social selling é um nome bonito, mas para uma prática que já existe há muito tempo, que é você ser um vendedor consultivo. Você ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas e, com isso, fechar o serviço. Tem uma denominação na internet que eu gosto muito, que é aqui, ó. Se chama criar relacionamento com clientes em potencial para que você seja a primeira pessoa que pense quando estiver pronto para comprar. Essa abordagem, para mim, eu acho que ela reflete muito os nossos tempos, que cada vez mais estamos no Instagram, no LinkedIn, e a atenção é dividida por essas abordagens, né? Precisamos conquistar a atenção das pessoas. Mas como é que a gente faz isso sem ser de uma maneira intrusiva? Porque ninguém mais gosta hoje em dia de receber spam ou mensagens... Aquelas mensagens chatas no LinkedIn. Mensagens chatas no LinkedIn que não tem o menor sentido. Então, a ideia do social selling é você criar conexões que sejam fortes e legítimas, apresentando a ideia do seu negócio. Então, e como é que isso se faz? Então, como é que se faz isso? Assim, motivos para testar essa abordagem de social selling. A gente sabe que nossos parceiros, nossos compradores, estão pesquisando sobre o nosso produto. Independente do que você esteja vendendo, as pessoas estão pesquisando antes de comprarem. Isso daí é algo conhecido como social buying, que é, antes de eu tomar uma decisão, eu estou tomando uma atitude, estou pesquisando para definir a minha compra. Quando você pensa em social selling, você está pensando também em construção de marca. Como é que as pessoas vão lembrar de mim? Como é que eu vou me posicionar frente a essa enxurrada de informação que a gente tem hoje em dia, que cada vez tudo mais é fragmentado? Essa abordagem te ajuda a criar laços ou conexões mais fortes. E o terceiro provavelmente seu concorrente já está fazendo isso e você não sabe. Então, se você acha que isso é novidade, isso já é bem antigo e já tem muita gente fazendo isso. Só que tem um nome específico para fazer isso online. Uma outra abordagem que eu acho interessante quando a gente pensa de social selling, a gente tem que pensar que tipo de perfil de cliente que a gente quer captar. É um canal B2B, ou seja, business to business, ou B2C, business to consumer. A gente tem que identificar tudo isso para começar a pensar a construir uma ação de social selling. O conteúdo também faz parte desse universo. Meu conteúdo vai ser mais aspiracional, ele vai ser um conteúdo educativo, ele vai ser um conteúdo engraçado, provocador. Tudo isso precisa ser moldado de acordo com o canal e público que você quer. E para fazer isso, você precisa ter estratégia. Não adianta você pensar que vai produzir conteúdo
e que esse conteúdo vai milagrosamente ser disseminado porque você é o incrível, você é o último garrafa d'água no deserto. Não é. Então você precisa trabalhar isso e construir de forma consistente. Muitas pessoas falam que tem uma máxima que é tipo, o conteúdo é rei, mas a distribuição é rainha, entendeu? A distribuição do seu conteúdo é tão importante quanto produzi-lo. Então essa mentalidade entre produção de conteúdo e disseminar nos canais certos vai te permitir a dar um passo a mais dentro dessa estratégia de social selling. Aí entra um ponto que eu acho que eu adoro, que é o LinkedIn. LinkedIn, para mim, é a plataforma mais estruturada que a gente tem hoje em dia para querer fazer abordagens corporativas. Ou seja, essa rede está todo mundo ali, mesmo que você não utilize, você tem um perfil lá. Você usa ele como um perfil de currículo, mas você tem um perfil no LinkedIn. Geralmente, você consegue mapear as pessoas a partir dessas informações. Provavelmente, eu sou um jornalista, eu pesquiso pelo LinkedIn. Jornalistas em Lisboa, profissionais de marketing em Lisboa, consultores imobiliários em Lisboa. Você consegue identificar quem são os seus concorrentes, como eles se posicionam, quem são as pessoas mais interessantes para você se conectar. E essa abordagem inteira te ajuda a perceber quais as melhores estratégias para você ver. Eu coloquei aqui também, só um exemplo aqui, o LinkedIn hoje em dia já ultrapassou 3 milhões em Portugal. E esse dado é de 2019. Esses 3 números que eu apresento aqui, que são relacionados ao relatório do cenário de vendas no Brasil, desse ano. 68% dos profissionais de venda listaram as redes sociais entre as técnicas com mais conversão. É o que a gente está falando. Ele só falou de uma forma diferente, mas essas pessoas estão fazendo social selling. 47% dos compradores afirmam que a confiança é a principal qualidade de uma venda bem-sucedida. Esse é um ponto que a gente estava discutindo antes aqui de entrar no ar, que é como é que a gente constrói confiança. Confiança é algo que se adquire, não é algo que se dá. Você ainda mais num momento tão importante que é a venda de uma casa, né? E angariar um consultor. Você precisa ter confiança nessa pessoa, que ela vai ser a melhor para você. Mas isso você só constrói, você não herda, você desenvolve isso dia a dia. E a sua confiança pode ir por água abaixo por uma estratégia errada. Então é um processo permanente, mas que ele rende resultados. No curto prazo ele não vai te render resultado, porque não é a partir de um conteúdo que você vira alguém a ser seguido ou a ser lembrado. Mas a sua consistência na internet é o que faz a diferença entre negócios bem-sucedidos ou pessoas bem-sucedidas e pessoas que não dão certo, quer dizer, que não avançam. É a consistência de produzir sempre. Então, essa é uma outra abordagem interessante. Se você tivesse que escolher entre a qualidade do conteúdo e a consistência na hora de produzir, escolho a consistência. Porque é através da consistência que você produz, você vai descobrir aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. Ao invés de você imaginar que esse meu conteúdo que eu produzi agora é incrível, você vai deixar que as pessoas falem que esse conteúdo é incrível. Então você vai ter a validação de dados, de pessoas. Então essa abordagem também é muito importante. A quantidade sempre vai ganhar. A quantidade no sentido de produzir consistentemente, independente do que passa inicialmente, que é conhecido como Vale da Morte, que é quando você produz conteúdo, ninguém interage, ninguém fala nada com você, mas você vai se conectando com as pessoas certas, vai ampliando a sua rede e aí as coisas começam a acontecer. Mas ser consistente não é ser chato, não é estar sempre a colocar, temos de conhecer o nosso público para poder perceber o que publicar, não é? Exatamente. E o que escrever. Pensa o seguinte, você tem alguma coisa relevante para dizer para as pessoas? Eu acho que essa é uma pergunta super legítima. Muitas vezes eu não tenho nada para dizer e eu não digo. Mas se você tem a consistência, ou se você está tentando produzir conteúdo que não fale sobre... Não é você. Aqui nunca estamos falando da primeira pessoa. O Rodrigo está construindo a marca dele. Nós estamos falando assim, o que pode ser interessante para a minha base? Vamos dizer que aqui estamos falando com consultores. O que os consultores querem saber? Compradores de imóveis querem saber sobre o mercado. Se você produz conteúdo que está falando sobre isso, no mínimo as pessoas que estão querendo comprar um imóvel começam a ficar mais atentos sobre o que você está falando.
Se você produz material que seja educativo, que te ajude a avançar... Tá bom. Desculpa aqui. Meu media training aqui que eu tô... Gravar um podcast é assim, em público. Mas se você tem pessoas que na verdade, estão seguindo a sua linha de raciocínio, estão seguindo você tem que pensar o que eles gostariam de ver sobre o seu material. E aí eu botei tópicos básicos. Por onde eu começo no LinkedIn? O primeiro passo é atualize suas redes sociais. Ninguém aguenta aquela foto que você tem de 10 anos atrás, a sua empresa até 20 anos atrás, você nunca mudou, você mudou de trabalho 30 vezes e você está com a mesma empresa, porque aquilo passa uma imagem péssima. Tipo assim, se ele não cuida da sua própria imagem, será que ele vai cuidar do meu negócio? Será que ele vai cuidar da minha venda? Então, a imagem nesse momento, assim, quando você se apresenta para vender um imóvel, quando vai mostrar, tá todo mundo bonito, tá todo mundo elegante, porque você sabe que a tua presença importa. Como você se apresenta importa. Por que não no ambiente digital, quando é o primeiro momento de contato com as pessoas? O que eu faço eu vou pesquisar a pessoa no LinkedIn e eu vou procurar o site dela. Se nenhum dos dois, se a pessoa não existir nesses dois plataformas, para mim eu vou falar assim, meio estranho, né? E ela trabalhar com marketing, tá fora do mercado. Mas eu procuro identificar antes mesmo de fechar qualquer negócio, ou seja, social buying. Eu tô investigando quem são essas pessoas com quem eu vou me relacionar antes mesmo de tomar qualquer decisão. E essa decisão vai estar muito sendo pesada pela abordagem que aquela pessoa entrar em contato comigo. Bem, aí o segundo ponto aqui que eu acho importante é amplie sua rede social. Isso é básico, tipo, ninguém está achando que você ter poucas pessoas na sua rede significa que essas pessoas são seus amigos. Você está numa rede comercial, você está para fazer negócio. Um consultor imobiliário que não tem rede é estranho, né? Tipo assim, como é que esse cara vai vender? Se ele não tem nem parceiros, ele não expande a rede dele. Novamente, passa uma imagem negativa. Que eu acho que para quem está tomando uma decisão de deixar um imóvel na mão daquela pessoa, é extremamente importante ter isso. É extremamente importante você vai fazer uma investigação sobre quem é a pessoa que vai pegar seu imóvel, mais do que a qualidade técnica que o profissional pode ter, mas sua primeira impressão é impactada por esses momentos. São gatilhos, são esses momentos verdadeiros que você decide se avança ou não, em muitos dos casos. Terceiro é produza conteúdo que gere valor. Falamos um pouco disso. A questão produzir conteúdo. Do que eu tenho para dizer vale alguma coisa. Exatamente. E uma ferramentinha básica do próprio LinkedIn que se chama Social Selling Index. Se você pesquisar isso no LinkedIn ou botar, ele mostra um pouco sobre como é que é um score que ele te dá entre como você se porta nos ambientes digitais. Ele te dá uma média até 100 e ele mostra que você é uma pessoa que se conecta pouco, que produz pouco conteúdo. Mas, ou seja, é uma forma do LinkedIn vender o próprio produto também. É só uma métrica interessante para a gente olhar, mas não é uma verdade. Um ponto interessante, que aí eu acho que entra mais na questão prática, é como é que você amplia a sua rede no LinkedIn? Você pode fazer manual. Você pode conectar com 1000 pessoas de forma manual. Porém, você pode talvez fazer isso de forma mais inteligente, mapeando o público que você quer falar. Ou seja, selecionando perfis específicos através de métodos que o próprio LinkedIn te oferece para fazer busca booleana, que seria buscas inclusivas e exclusivas. Eu acho que seria essa expressão. Podes só descomplicar esse termo? Explicar assim, quase... Inclusivas e exclusivas. Eu quero falar com pessoas que são de Lisboa, mas que não sejam profissionais de, sei lá, de medicina. Porque aí eu vou excluir pessoas é uma expressão de programação, mas e o not, que não quero que sejam médicos. Então é uma forma de você excluir e segmentar aquilo que você procura. Então esse é o nome certo, né? Busca booleana, assim, seria esse o nome. O segundo é segmentar o público. Depois que você faz esse processo inteiro, a busca do LinkedIn é uma busca de ferramenta, então muitas vezes ela não vem certa. Vem pessoas que não têm a ver com o seu perfil. Então você tem que pegar aquela base de dados ou aquelas pessoas que ele segmentou inicialmente e limpar essa base. Isso é
É um processo muito mais, talvez, avançado, né? As pessoas não precisam fazer isso, basta entrar no LinkedIn e procurar. Quero conversar com pessoas que são consultores e que estejam em Lisboa. E daí você começa a trabalhar. Esse daqui talvez seja um step mais avançado, que seria a criação e segmentação e limpeza de banco de dados. Enfim, são coisas mais específicas, mais voltadas para quem trabalha com marketing, nesse caso. O terceiro e último step eu vou ter que entrar em contato com essas pessoas. Qual é a mensagem que eu vou propor naquele ínfimo segundo da sua atenção, quando você recebe um convite no LinkedIn, ou um direct no Instagram, ou uma adesão de pessoas no Facebook? É aquela mensagem que você escreve que vai prender a atenção das pessoas. Podes dar um exemplo de uma mensagem que não seja chata para a pessoa? Não seja mais um consultor a vir uma mensagem a abordar-me? Eu acho que tem que ser uma abordagem de acordo com o que você esteja procurando. Olha, muitas vezes eu gosto de ser direto. Olha, estou querendo falar com pessoas da minha área de marketing, que trabalham com marketing digital, que estão trabalhando no mercado europeu. Então, eu gostaria de conectar. Será que a gente pode se conectar aqui? Eu produzo conteúdos interessantes. Podemos? Quanto mais sincero e direto, muitas vezes funciona. Eu conecto com pessoas... Não ser mecânico, não é? Oi? Não ser mecânico, não ser o copy-cola de outras mensagens. Tentar passar a sua personalidade. Coisas que eu mais odeio, que se a pessoa entra em contato comigo dessa forma, eu tiro ela do meu LinkedIn, que Radical. Me adicionou sem mandar uma mensagem. É assim, se a pessoa não teve o trabalho de mandar uma mensagem para mim, então por que eu tenho que conectar com essa pessoa? Ou seja, ela pode ser incrível, só que ela está usando a ferramenta errada, ela está usando a ferramenta que existe ali de uma forma equivocada. Eu sabia disso. É quase uma norma educada. Você entra na casa de alguém sem falar com boa tarde, posso sentar? Você não faz isso. São normas que existem de conexão que faz você ser mais aceito ou não. E isso, com o tempo, você consegue metrificar. Eu já fiz testes entre mandar mensagens sem nada, sem nenhuma mensagem personalizada, e personalizando. Olá, fulano, gostaria de conversar, será que a gente pode se conectar? Assim, 70%. A diferença entre um e o outro. Tipo, sem mensagem, zero. Com mensagem... A própria pessoa também quer ser ouvida, quer ser valorizada, não é? Aí entra um fator interessante, quer se sentir especial, que é o fator psicológico. Todos nós gostamos de nos sentir especial. Que é uma abordagem que eu mais uso, que funciona da seguinte forma, eu gostaria de te convidar para uma palestra. Tira e queda. Todo mundo quer participar de uma palestra. Todo mundo. Assim, se você falar isso, a pessoa, no mínimo, ela vai te ouvir. Então, ou seja, eu já identifiquei que as pessoas são movidas também por essa atitude de... É o ego, né? No melhor sentido. Tipo, as pessoas querem se sentir bem, se sentirem queridas, se sentirem bem tratadas. Então, eu tento fazer abordagens que tenham a ver com isso, tipo, convidar uma pessoa para fazer uma live. E funciona, porque as pessoas estão mais abertas a quererem passar a mensagem delas. Com isso, a gente acaba criando uma sinergia entre a rede dela e a minha. Então, logo, não é uma rede que todo mundo canibaliza o outro, mas sim a nossa união acaba trazendo mais pessoas para esse universo. Eu posso dar um exemplo rapidinho. A Kizag divulgou ontem a imagem dessa palestra. E eu divulguei na minha rede, muito rápido. Assim, galera, estou participando aqui, vai ser legal amanhã, não vai rolar online, senão eu divulgava aqui. Com isso, eu tinha uma pessoa que queria fazer negócio comigo há muito tempo atrás, que nunca mais voltou a falar. Falou, Rodrigo, eu te vi aqui, que legal, vamos voltar a falar de negócios? Ou seja, eu só fiz um post, publiquei um conteúdo e voltou uma rede de pessoas que estavam próximas. Imagine se você faz isso com consistência e método. O quanto isso pode te ajudar a trazer novas vendas para o seu negócio. Então, vou dar um exemplo, o último ponto aqui, que eu achei sensacional. Isso aqui é verdadeiro, tá, gente? Eu não fiz uma aposta porque é meu professor, lá da Nova. E o meu professor, ele era vice-reitor, eu acho que era diretor da Nova IMS. E eu falei com o professor, eu acho que a Nova podia estar mais ativa no LinkedIn, né? Tipo, você usar os alunos, que
que são o maior carro, carro, como é que se fala isso? Carro-chefe, obrigado, da universidade. Eu vou te dar um exemplo, professor, da capacidade dos alunos trazerem pessoas para a universidade. Eu vou publicar um conteúdo da sua aula que eu fiz, e eu gosto, professor Fernando Bação, cara ótimo, que assim, a aula dele foi uma das melhores aulas que eu tive, e realmente o que eu escrevi que eu curti. Eu falei assim, um trabalho que eu fiz, a gente ganhou quase a nota máxima, e eu falei assim, nossa, eu poderia vender esse projeto, esse trabalho que eu fiz na universidade, eu fiquei pensando, eu poderia ter vendido isso para qualquer empresa. E aí eu falei assim, olha, eu fiz o curso da Nova, fiz um curso de CRM, a gente tirou uma nota máxima, e se eu tivesse no mercado, eu venderia esse conteúdo. Mas eu vou distribuir aqui para as pessoas. Quem quiser, deixa um comentário no meu post, nesse post aqui, que eu vou distribuir. E aí tinha tanta gente que eu falei assim, olha, eu vou publicar direto no link, no post, para ficar mais fácil todo mundo ter acesso. Com 487 comentários, é este? Foram 487 comentários. Acho que tem mensagens minhas respondendo, mas foram muitas pessoas. Isso daqui gerou, aí eu mostrei para o professor assim, gerou para a universidade 5 pessoas, quer dizer, gerou para a universidade. Essas pessoas entraram em contato querendo uma ajuda para tomar uma decisão se faziam a Nova ou não. Para um estudante internacional, como eu entrei, o curso da Nova custa 4.700 euros, mais ou menos, o mestrado. Tinham 3 ou 4 pessoas aqui que eram estudantes internacionais, eu acho, e que eles queriam minha opinião para decidir, e assim, nunca ouvi essas pessoas na vida, queriam minha opinião para se balizar se elas iam ou não estudar na Nova. E eu fiquei brincando, professor, eu deixei aqui, ó, na porta de casa, pelo menos 15 mil euros para a Nova entrar em contato com essas pessoas, porque eles estão querendo fazer alguma coisa. Então, essa abordagem que ela foi feita de uma forma muito simples, eu produzi isso em 1 hora, quer dizer, 1 hora menos do que isso, mas escrevi, a repercussão me rendeu proposta de trabalho, pedido para proposta de trabalho, uma rede ampliou-se muito com essas abordagens, e para a Nova, pessoas começaram a perguntar mais coisas. Eu mostrei isso pro professor, e ele ficou assim, cara, isso é sensacional, temos que trabalhar mais o LinkedIn dessa forma. Então, com uma ação simples, o custo disso daqui não tem nada complexo, não tem nada muito diferente, é somente conteúdo e uma proposta de valor muito importante, que eu falei sobre, poderia valer dinheiro, estou dando ele de graça, eu tenho um renome nisso daqui, porque a nota foi boa, então não estou te dando material mal feito. Então, eu construí uma argumentação, uma narrativa nesse post, que permitiu que as pessoas se interessassem. E o assunto fazia sentido para quem seria estudante, ou quem está querendo fazer uma especialização. Então, o meu target aqui era pessoas que estão na indecisão de escolher quem elas vão, para qual universidade ou qual mestrado elas vão fazer. Então, com essa abordagem simples, eu queria mostrar que é possível começar a fazer ações de social selling e evoluir para chegarmos até ser um microembaixador de uma universidade, de uma empresa. Então, é possível você começar isso agora. Você chega, produza conteúdo pensando no seu target, que você vai conseguir evoluir, vai conseguir ganhar mais visibilidade e assim fechar negócio. O presidente do mercado imobiliário passa pelo marketing digital, é isso? Exatamente. Bem, acho que era tudo aqui. Eu não sei se as pessoas têm perguntas, se tem tempo para fazer perguntas. Não sei. Eu não sei. É mas difícil. Era isso, Não. gente. É? Alguém tem perguntas? Alguém... Eu tenho mais uma questão para ti. Ih, meu Deus. O futuro é hoje. O que mudas nele? A nível mundial, a nível o que tu quiseres. Mas uma coisa que tu pensas sempre, projetas para o futuro, mas afinal tens de hoje. Talvez as pessoas terem mais noção das suas ações no universo digital. E como elas podem ser mal interpretadas ou elas podem te ajudar a avançar. O futuro hoje passa por você dominar essas ferramentas. E eu falo dominar não no sentido de ser programador, mas você entender a lógica que existe nesse ambiente. Porque se você não dominar isso, você está fora do jogo. E eu falo isso, não precisa ser um profissional de marketing, não precisa trabalhar com tecnologia, mas o futuro é esse. O futuro passa por dados,
o futuro passa por identificar quais são as plataformas e o futuro passa por você dominar essas ferramentas. Quanto mais rápido vocês identificarem isso e utilizarem, mais chances as pessoas vão ter de conseguir novas oportunidades de trabalho ou conseguir o plano de vida que elas queiram. Eu acho que seria isso. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. Este foi mais um episódio Key Talks, Conversas do Imobiliário. Todas as semanas trazemos novos temas para consultores, proprietários e todos aqueles que sabem que o futuro acontece agora. Até já!